Está no ar mais um episódio da 6ª temporada do TBC Memória. Este episódio do TBC Memória vai falar sobre a vida e obra de Goiandira do Couto. Através de uma técnica especial utilizando areias da Serra Dourada, Goiandira retratou com fidelidade a paisagem urbana da cidade de Goiás. Filha de um casal de intelectuais e artistas, Goiandira foi também professora e uma das líderes de um movimento que ajudou a resgatar a autoestima da cidade de Goiás depois que deixou de ser o centro do poder. E para falar sobre a vida e obra de Goiandira do Couto, convidamos a doutora e professora de História da UEG, Raquel Miranda Barbosa. Raquel é autora da tese Muito Além das Telas Douradas, Cidade e Tradição em Goiandira do Couto, período 1960-2001. Olá, Raquel, é um prazer ter você aqui no TBC Memória. Olá, Enzo. Prazer é todo meu. Bom, Goiandira do Couto. Eu gosto sempre de começar no princípio, né, meio linha histórica. Ela é de Catalão, chegou em Goiás novinha, com os pais intelectuais, artistas. Fala um pouco da infância deles e da influência do pai e da mãe. Bom, essa é uma fase muito importante na vida de Goiandira. O pai vilaboense, né, e a mãe do norte do estado de Goiás. O pai de Goiandira do Couto, em 1921, é convidado, né, pelas oligarquias que tinham sede na cidade de Goiás para ser o procurador do estado. Então, ele era juiz em Catalão. Então, lá nasceram Goiás do Couto, o primogênito, né, desse casal, e Goiandira do Couto. Então, quando ela chega na cidade... Os 12 filhos. Os 12 filhos, mas eles dois nasceram em Catalão. Então, Goiandira, que nunca saiu da cidade de Goiás, né, por uma ironia do destino, é aquela que nasceu, né, não nasceu no berço vilaboense. Então, ela chega na cidade aos 6 anos de idade, contudo, Goiandira já frequentava a cidade de Goiás para visitar os avós, né, que já moravam na cidade de Goiás há muitos e muitos anos. Para entender melhor essa ligação dela com a cidade de Goiás e preservar, inclusive, a identidade da cidade, o pai, Luiz de Oliveira Couto, poeta, escritor, jornalista, ele era antimudancista, ele era ligado à família Caiado. Como que era esse contexto pré-revolução de 1930 lá em Goiás? Sim. O Luiz do Couto, ele sempre foi, né, uma pessoa, uma personalidade muito importante, muito influente e também querida na cidade de Goiás devido aos seus vínculos de nascimento e à permanência de seus pais. Então, o Luiz do Couto era aquela pessoa que tinha uma relativa voz de autoridade. É interessante ressaltar, né, quanto a isso, nos anos de 1918, houve, né, comemorações intensas em relação aos 100 anos de ascensão da cidade de Goiás, né, à condição de cidade, né? Ele foi responsável por um grande feito nessas comemorações, que foi trazer a Cruz do Anhanguera de novo para o lugar aonde ela está, inclusive hoje. Aquela famosa Cruz do Anhanguera. A famosa Cruz do Anhanguera. Só que é interessante e curioso que essa cruz, ela veio em que período? Ela veio em 1918 ocupar o espaço de vacância, Enzo, de uma cruz que foi levada na enchente de 1839. 19 de março de 1839, lá ali perto da Igreja da Lapa, que se tem na memória oral a existência ainda dessa igreja, mas ela não faz parte da paisagem urbana da cidade de Goiás até os dias de hoje. Mas em 1918 ele era juiz lá em Catalão e, segundo ele, a cruz rodou até lá e ele trouxe essa cruz, que é a que estava lá até o dia da enchente de 2001, né? E fez esse processo simbólico, né, de comemoração, de elevação da cidade à condição, né, de cidade, de província, que havia se conquistado há 100 anos atrás. Bom, para falar mais de Goiandira, eu preciso linkar mais uma vez sobre o pai dela, porque daqui a pouco a gente vai falar, nos anos 60 ela foi importante para a preservação da identidade de Goiás. Mas o pai dela era antimudancista, ou seja, o pai dela não queria que a capital viesse aqui para Goiânia. Isso influenciou também no trabalho dela
para preservar, para resgatar a identidade vilaboense? Com toda certeza. Então, assim que o pai dela assumiu uma posição importante, né, como procurador do Estado, ela passou a fazer parte, ele foi o preceptor dela em todas as solenidades, atividades civis públicas, ela era declamadora, então ela foi aprendendo com o pai a engendrar esse sentimento de pertença pela cidade de Goiás. Ela declamou para Getúlio Vargas? Para Getúlio Vargas. Mas antes, nesse processo antimudancista, ou seja, quando vai acontecer em 1930 o cisma, né, nós vamos perceber no Brasil inteiro, com o Estado Novo, vem Pedro Ludovico, nos anos de 1930, com a ideia, vou transferir a capital. Então, Goiandira e o pai dela, sobretudo, arrebanharam um grande número de pessoas que fizeram parte desse movimento, chamado desse movimento antimudancista. Inclusive, uma curiosidade muito importante é que Goiandira, para tentar convencer e sensibilizar o coração de Pedro Ludovico, ela passou a dar aulas, né, no quartel da Polícia Militar, que é o primeiro batalhão, né, do estado de Goiás, para os militares daquela época que entravam sem escolaridade com o intuito de manter, pelo menos, já que a transferência da capital era algo, né, inegociável com ele, mas que as instituições de cultura permanecessem na cidade de Goiás. Então, ela defendia o Liceu de Goiás, ela defendia a Escola de Direito em favor do pai, né, junto ao pai, e também essa escola, essa primeira escola que ela fundou dentro da Polícia Militar, porque ela havia se formado como professora normalista. E interessante, você citou duas instituições que foram, de certo modo, voltaram para Goiás depois. Exato. O Liceu e a Faculdade de Direito. Exatamente. Tá, você disse que ela deu aula, ela era normalista, professora, ela sobreviveu mais dando aula, e muitas aulas, como que é isso? Isso. Muitas disciplinas. Ela, na verdade, Goiandira era uma figura, né, bastante polissêmica, né? Então, ela deu aula, mas antes ela construiu uma imagem pública muito importante. Ela atuou nas ações culturais da cidade, ela foi, né, como normalista, uma das alunas de destaque. Né? E principalmente, a Goiandira, ela tinha uma relação com o público. Ela foi professora de etiqueta, né? Ela dava aula de etiqueta. E tudo isso aprendeu em Goiás? A mãe dela, que era muito intelectualizada, recebia as revistas vindas da França. Na casa dela se falava francês até a morte do pai, em 1948. A relação de Goiandira era mais com as artes plásticas, que inclusive ela afirma que recebeu os primeiros pincéis e as primeiras tintas da mãe dela, né? Que não teve a oportunidade, ela diz, porque foi ser mãe, ser mulher, né? De um homem importante naquela época. Então ela acabou sendo essa pessoa que a mãe transferiu esses saberes e o restante veio autodidata, que marca essa primeira fase da carreira dela, que é conhecida como a carreira com óleo. 1933, 1967. Ela mexeu com circo também. Conta essa história, eu achei muito interessante. E expulsou o menino Mauro Borges, então, do circo? E expulsou o menino Mauro Borges. Eu fiz questão de colocar esse documento na minha tese, porque eu sabia que era um documento importante, que traria esse frescor para um texto acadêmico, né, que tem geralmente um rigor muito grande. Então, na casa, eu quis mostrar que a Casa de Goiandira era esse epicentro cultural. Existia-se lá no Palácio Conde dos Arcos as solenidades, existia no quartel da Polícia Militar também os movimentos cívicos, né? As ações cívicas, mas na Casa de Goiandira era essa casa de produção cultural, né? De construtos culturais. E eles criaram um circo, né? E lá nesse circo, quem foi o menino que foi parar lá e foi fazer bagunça no dia, né? Da entrega, na bilheteria, logo na bilheteria? Mauro Borges. Menino levado Mauro Borges. O menino levado Mauro Borges, que na verdade na casa dela o pai dele já não era assim uma pessoa tão agradável, né? Não estava entre os mais queridos. Rivalidade, né? Política. Exatamente. E só para contextualizar, isso foi em 1932, significa que Pedro Ludovico já era o interventor. Já era o interventor e morava na cidade de Goiás. E muito provavelmente na década de 30, poucas coisas para um menino levado fazer. Então ele descobriu que tem um circo do outro lado do Rio, é claro que ele foi parar lá, né? E ela era vaidosa também? Como que é? Muito vaidosa. Foi candidata a Miss? Foi candidata a Miss muitas vezes, mas o que a gente
pôde perceber, né, e o que a documentação nos traz, é o quanto Goiandira queria movimentar, né, a agenda cultural da cidade de Goiás. Isso já foi, né, esse movimento dela como Miss. Ela criou um baile muito importante chamado Baile da Bola, né? Ficou muito famoso entre as pessoas. O que era esse baile? Esse baile, todo mundo teria que se vestir com algum traje de bola. Fala ainda que brevemente da primeira fase dela, a fase a óleo, 1933-1967, já da artista Goiandira. Como que foi essa fase? Como ela teve o privilégio, eu falo privilégio porque imagina, em 1933, pincéis, telas, né, acesso à tintura, enfim, a todos os instrumentos que a possibilitavam, né, explorar sua arte, Goiandira do Couto ganhou o primeiro prêmio na escola e isso foi fundamental para que ela, de fato, percebesse essa sua vocação inata para as artes. Essa fase dela em óleo, ela é muito natureza morta. Vasos de flores, paisagens bucólicas, então ela tinha mais essas inspirações e eu encontrei uma única obra dela que representava, que remetia à Igreja do Rosário, ainda no formato antigo e não no formato atual, no estilo gótico. Então, nós percebemos que essa fase dela, ela foi uma fase impulsionada pelas questões internas, né, pelo apoio da mãe, e também isso se repercutiu de algum modo com a escola. Mas eu não encontrei nenhum registro que me informasse que essa fase dela com óleo fosse uma fase que desse a ela qualquer tipo, né, de comercialização dessas obras. Ela tinha algumas dessas obras no seu espaço, né, algumas poucas, as outras, as demais, né, elas não ficavam expostas, ela guardava no arquivo, mas pude perceber que ela tinha de fato essa tendência de evocar muito mais a natureza morta, as paisagens sem um sentido e uma referência como são as telas dela com areia. Então ela foi uma pintura que veio paralelamente, né, uma produção artística que veio paralelamente a outras atividades dela, como era o caso de ser professora normalista. Ok, no próximo bloco a gente vai falar então da Goiandira do Couto, a fase dela, areia, e todo o trabalho dela para preservar a identidade da cidade de Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Da areia, Goiandira construiu a vida e um nome. Suas obras estão expostas em 30 países. Com a pintura, seu compromisso não é profissional. Como escreveu um amigo poeta, Goiandira casou-se com a arte e a união vai muito bem. Estou casada direito, não vou debochar também não. Nem desquitar. Vou ficar casadinha com os pincéis. O TBC Memória recebe a doutora e professora de História da UEG, Raquel Miranda Barbosa. Ela é autora da tese Muito Além das Telas Douradas, Cidade e Tradição em Goiandira do Couto, período 1960-2001. Raquel, esse recorte que você fez a partir de 1960 tem relação com a fase dela pintura de areia e com a fase dela ativista para resgatar a autoestima da cidade de Goiás? Exatamente. A história ela não é linear, né, Enzo? Então nós temos uma responsabilidade enquanto historiadores de historicizar, né, todo esse contexto. Então, apesar Aliás, de eu Karl ter... Marx já dizia da roda da história. Exatamente. Né? E pensar esses antepassados para eu poder entender agora sim essa Goiandira artista, né, ativista, uma mulher política, ética, né, e com uma bandeira a levantar, eu precisava entender de onde ela vinha e quais eram as suas influências. Então, a década de 60, ela é uma década muito importante nesse papel que Goiandira tem no futuro da cidade de Goiás. Então, o futuro da cidade de Goiás está no seu passado. E a frase do Helder Camargo. O futuro de Goiás está no seu passado. Está no seu passado. E Goiandira era esse símbolo maior do passado. Por quê? Porque Helder, nessa época, ele era muito jovem, né?
e todos que compunham o OVAT eram muito jovens. Explica o que é o OVAT. OVAT é a Organização Vilaboense de Artes e Tradições, um movimento fundado em 1965, né, por Goiandira do Couto, Hélder Camargo e um grupo de pessoas, né, de personalidades que são ainda muito importantes na produção de cultura na cidade de Goiás. Então, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo desse grupo? O objetivo desse grupo, que era tão jovem, era encontrar uma pessoa que legitimasse ideias que consideram inovadoras, importantes, que primeiro precisariam ser apropriadas pela população local para depois se projetarem para fora. Por quê? Porque o objetivo do que eles queriam era trazer um novo cotidiano para a cidade de Goiás, totalmente combalido com a transferência da capital. Então, Goiandira, durante todo esse tempo que nós falamos, no bloco anterior, ela estava engajada em movimentos culturais importantes para reviver e reavivar, né, o cotidiano cultural da cidade de Goiás, porque para ela, o que foi feito com a transferência não deveria ter acontecido, considerando, sobretudo, que não existe nenhuma memória sem a história e a história está no passado. Então, para ela, essa era uma ideia importante. Então, esse grupo tinha uma ideia muito arrojada, que era de criar uma nova tradição para a cidade de Goiás, e essa nova tradição iria atrair turistas. Mas antes de atrair esses turistas, eu precisava convencer, né, a população local. Eles tinham uma ideia de criar a procissão do fogaréu. Mas, no ano seguinte, que a procissão do fogaréu vai para as ruas, né, vai com o formato em que nós conhecemos, Goiandira do Couto vai ter também, né, na transição de 1966 para 67, uma mudança importante no seu paradigma, né, enquanto artista e enquanto personalidade. Ela falava, né, que tinha um sonho, e esse sonho que ela teve nessa noite era: faz uma casa com areia. Ela fala que essa voz que, né, veio até ela, então ela nunca... Ela era católica? Não era católica. Você acredita, Enzo? Ela não era católica, apesar de ser responsável, articuladora de uma grande tradição que envolve, né, é uma festa paralitúrgica católica, né, dentro de um contexto católico importante. Goiandira do Couto era messiânica. Ela trouxe a igreja messiânica para a cidade de Goiás. Talvez por isso essa relação da visão, o messianismo. Exatamente, muito provavelmente. E no seu trabalho você pesquisou isso, uma cidade extremamente católica, um país totalmente católico, ela conseguia, vamos dizer, viver e penetrar mesmo com uma religião bem diferente da majoritária? Até porque a religião messiânica, ela chega na cidade de Goiás no final dos anos 80. Então, essa articulação que nós estamos aqui construindo, né, ela já se consolida, né, nos anos 60 e 70. E uma outra questão importante, quando ela faz essa casa com areia, e a técnica dela, né, é uma técnica bem simples, né, ela pegava areias multicoloridas e jogava no Duratex, né? Não era tela, não era a tela convencional de tecido. Então, ela jogava sobre o Duratex e vinha com as multicores com a mão, né? Então, ela tinha uma habilidade incrível com as mãos. Então, eu até me refiro em um momento da tese que ela aposentou os pincéis, né? Porque os dedos se transformaram em pincéis. Então, ela, de fato, né, ela vai ter uma projeção enquanto, diríamos, né, vilaboense, né, porque ela recebeu o título de vilaboense pouco tempo depois, então a década de 70 toda ela é vilaboense. Entre os vilaboenses, ela é uma mais notável, né, ela vai ter uma projeção, vai viajar, né, para vários lugares. Ela foi para o Japão, né, conheceu outros lugares, ela foi expor no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília muitas vezes, então ela tinha uma agenda muito cheia. Então ela era aquela pessoa que muitos vinham para conhecê-la do Brasil inteiro, né? Para conhecer a poetisa, para conhecer o frade dos vinhos, Frei Simão Dorve, e a
pintora das areias. A poetisa, lógico, Cora Coralina. A poetisa Cora Coralina. Tá, e o trabalho dela, ela chegou a ganhar dinheiro com isso ou vivia mais com salário de professora e rendas da família? Deu dinheiro para ela pintar e fazer areia? Sim. Goiandira teve um importante, né, reconhecimento financeiro de pessoas que iam até inicialmente o seu ateliê, né, ou encomendavam ou compravam suas obras. Entre os mais notáveis que fez questão de pagar pela obra foi o Roberto Marinho. Roberto Marinho, das Organizações Globo. Exatamente. A última vez aqui, Roberto Marinho, Os Pés de Goiandira, ele pediu um quadro meu e fala muito bonito. E o trabalho dela está espalhado em todo o Brasil, no mundo? Como que é lá na cidade de Goiás, as pessoas têm? Tem particulares que têm, né? Mas ela vendia muito mais para fora. Goiandira vendeu obras para as embaixadas, né? Doou também, porque era um espaço de visibilidade que ela tinha, ter suas obras em determinadas embaixadas, porque não se tinha, na época, mídias sociais, né? Então, a divulgação do trabalho, principalmente para esse público que ela queria conquistar, cativar, porque o trabalho dela não era um trabalho, assim, para a época, né, de um valor financeiro acessível. Podemos assim dizer. Ele era um valor financeiro que para pessoas que queriam fazer um investimento em arte. Então, era pitoresco, né? Eu acho que é importante a gente não romantizar algumas questões. Era a técnica, né? E o que era utilizado na pintura era muito mais interessante e valoroso do que a própria estética, mas a gente não pode deixar também de lado de pensar que a estética dela levou a cidade que ela gostaria que as pessoas conhecessem, que era essa cidade ideal. Mas essa cidade existiu? Bom, porque só até te emendando, porque assim, ao mesmo tempo que ela era emancipatória para a cidade, uma técnica nova, mas ela queria voltar para o passado também. Exato. Não há uma incoerência aí? Isso. Então, nas nossas análises historiográficas, né, atuais, Enzo, a gente precisa problematizar, né? E o que a gente percebe na obra de Goiandira, ela foi muito importante para a cidade. Ela, de fato, né, consolidou um projeto que eu considero muito significativo, que junta ela, suas obras, a Ovate, né, a Procissão do Fogaréu. Então, esse quadrante, ele foi muito bem sucedido. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, a cidade dela ela é uma cidade sem pessoas, né? Mas ela é marcada por monumentos importantes. E esses monumentos importantes, e aí eu me refiro à Cruz do Anhanguera, eu me refiro à Casa do Veiga Vale, eu me refiro ao Estar de Costa, né? Ela tem um quadro importante que é a tela Largo do Rosário, Estar de Costa, né, para a Igreja do Rosário, a única igreja da Irmandade dos Pretos na cidade de Goiás, diz muito para nós que trabalhamos com imagens, né? Nós conseguimos capturar sentidos para além do que está sendo revelado apenas no estético. Então, a gente vê um eixo de poder, a gente vê a igreja, o Museu da Boa Morte, a gente vê a Igreja Catedral, a gente vê o Palácio Conde dos Arcos, mas nós não vemos na obra de Goiandira como um todo. O cidadão comum, vilaboense. O cidadão comum ou qualquer monumento que remeta à identidade negra, ao indígena que ali um dia esteve, né? Principalmente o negro. Importante essa reflexão sua, né? Para não ficar somente no endeusamento, sem, é lógico, Exato. Deixar de dar o valor que ela merece. Por falar em valor, qual foi a importância dela no dossiê que culminou, né, no título de Patrimônio Histórico Cultural da cidade de Goiás em 2001? Esse é um assunto que eu considero muito claro quando a gente percebe o dossiê e a obra Largo do Rosário e faz uma comparação entre o texto e o intertexto, né? A gente percebe nitidamente que aquela cidade ideal era a cidade marcada pelas tradições. E Goiandira era a interlocutora dessas tradições. Por quê? Porque a cidade tombada é a cidade a partir da chegada do português.
a chegada do bandeirante, a chegada do poder, né? E dessas instituições que envolvem, sobretudo, essa organização urbana. Por isso que lá no meu primeiro capítulo eu trago o prospecto de 1751, quando o rei, né, transforma a cidade, né, de capitania para província. Então, ali eu preciso ter alguns monumentos, eu preciso ter alguns lugares que são importantes. Eu tenho a igreja, né, a representação do poder religioso, eu tenho a casa de câmara e cadeia, né, eu tenho o pelourinho, então eu tenho todos esses elementos. E aí, se a gente comparar as duas obras, né, o prospecto de 1751 e a tela Largo do Rosário e outros ângulos que Goiandira aborda, né, dentro do espaço tombado, porque a cidade de Goiás ela não é, né, patrimônio mundial por inteiro. Ela tem uma parte histórica, um cinturão, né, no qual ela é tombada. E é justamente nesses espaços que a gente vai perceber que a leitura visual e estética de Goiandira do Couto é abordando justamente essas tradições e esses começos da cidade de Goiás. E o poder. E o poder. Raquel, nosso tempo acabou, foi muito bom conversar com você, elucidativa a entrevista. Te agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigada, Enzo. Eu agradeço não só em meu nome a oportunidade, mas o Campus Cora Coralina e o programa de Estudos Culturais, Memória e Patrimônio também da UEG na cidade de Goiás. Com toda a justiça, os colegas professores da UEG. Parabéns para toda a equipe. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.